Salve Santista! Agora quem dá bola é muito Santos, eu sou o Dan. Primeira vez? Se inscreve então. Se inscreve, já deixa o seu like, ajuda a crescer e fortalecer o Muito Santos, que está trazendo mais um vídeo agora de notícias do Santos. Umas notícias, algumas novas, outras tão novas assim, mas que por conta da correria dos jogos, a gente está trazendo agora. A primeira notícia é do Marcos Leonardo, né? O Marcos Leonardo, ele teve uma fala recentemente aí, e por essa fala ele foi muito criticado, né? Ele, em entrevista lá na Seleção Sub-20, que está na Argentina jogando a Copa do Mundo, ele falou que, entre outras coisas, que se arrebentasse, poderia nem voltar ao Santos. Essa frase repercutiu um pouco mal na torcida, né? A torcida que já estava na bronca com ele, na minha visão, injustamente, mas já estava na bronca com ele, fez com que essa declaração ainda inflamasse mais isso, né? A torcida critica bastante o desempenho do Marcos Leonardo em campo, fala que ele, pelo Santos, não faz gol, o que eu discordo completamente. Se não me engano, são 6 ou 7 gols já na temporada, em 20 jogos talvez, algo assim, algum número próximo disso. Fora os outros anos que ele foi artilheiro, né, 2021, 22, 2020, que ele entrava e fazia gol. Então eu acho que esse argumento da torcida não é justo. Dito isso, depois dessa fala, isso só inflamou, né? E o que ajudou a inflamar ainda mais depois, curiosamente, foi ele ter feito 2 gols, né, no último jogo do Brasil. Ele fez 2 gols e aí a torcida inflamou, né? Diz que ele só faz gol na Seleção Sub-20, que no Santos ele não se dedica, e todas essas besteiras, eu diria, porque o Marcos Leonardo se entrega muito, ele corre muito. Eu acho que ele é um dos que mais corre em campo, mesmo quando nada dá certo. Ele se desgasta muito fisicamente, né? Ele corre muito, luta muito. Muitas vezes tem que trombar com zagueiros de 1,90 m, sendo que ele tem menos de 1,80 m. Só que ele, por ser mais forte e se posicionar bem ainda, às vezes leva. E aí a torcida acaba não enxergando isso às vezes em campo, e aí ajudou a alavancar as críticas contra ele. Fato é que a cada gol que ele faz, ajuda a se valorizar mais. E aí eu acho que foi nesse sentido que ele quis dizer. Eu acho que ele deve ter algum tipo de acordo com a diretoria, além daquela cláusula no contrato dele que se o Santos não vender por 15 milhões de euros tem que aumentar o salário. Além disso, deve ter com certeza algum acordo, né, com o Santos, de se cair em caso de propostas muito altas, propostas que ele se interesse, o Santos vender. O que nem precisa desse acordo, porque isso já vai acontecer, né? O Santos precisa de dinheiro, o presidente já falou que precisa fazer uma venda. Já saíram notícias que o Conselho aprovou a venda do Marcos Leonardo e do Ângelo no meio do ano. Então, assim, é uma coisa que está em vias naturais de acontecer, né? Não precisava nem de acordo, nem de nada. E eu acho que a declaração do Marcos Leonardo foi mais nesse sentido, né? Do Santos precisar, ele sabe que o Santos precisa, ele quer ir embora. Eu acho que ele não se oporia em ficar, mas o Santos precisa, ele quer. Então, acho que está em vias naturais da saída dele. Resta saber para onde, né? Parece que o futebol italiano aí é o mais provável, né? A Roma estava assinando com a proposta de 20 milhões de euros. Proposta essa que fatalmente deve ser atendida se não houver propostas melhores até o final da Copa do Mundo, né? O Santos que não quer negociar até que a Copa do Mundo termine, justamente porque o desempenho do Marcos Leonardo pode aumentar, né? Como já fez 2 gols, e aí aumentar ainda mais o seu valor e chegar a propostas maiores. O próprio Marcos Leonardo pode atrair a atenção de times maiores, né? Que é a Roma, que é um time grande, né? Da Itália, pode atrair olhares de equipes maiores, né? E aí ele ir para um outro centro, ganhar melhor, aparecer melhor, e o Santos ganhar mais dinheiro também com a venda dele, né? E aí a gente sabe que a Copa do Mundo Sub-20 ajuda a valorizar o jogador, e aí por isso ele falou que talvez nem volte. Mas quem voltou de fato é o Soteldo, né? O Soteldo está de volta aos treinamentos, deu uma linda assistência aí que o Santos postou no Instagram. O Soteldo está de volta, é muito provável que seja titular agora no jogo no Chile, né? O Soteldo que vai ser muito importante, né? No momento que o Santos vive com muita crise de desfalques, né? A gente teve aí recentemente vários jogadores sendo poupados, alguns estourando de lesão mesmo, no caso do Mendonça, por exemplo. A gente tá vendo até jogador ficar ausente por infecção no sítio cirúrgico, né? Na incisão da cirurgia.
que é o caso do Sandri, por exemplo. Então a fase médica do Santos não tá legal, a fase clínica do Santos não tá das melhores. E aí, aproveitar que a gente estava no papo de dinheiro, né? O Rueda falou que vai comprar o Soteldo, né? Ele já havia falado isso outras vezes, mas ele falou de um jeito diferente dessa última vez, né? Ele até fez uma brincadeira que, na minha visão, tá? Na minha visão, eu acho errada. Se eu fosse jogador, talvez não fosse gostar, mesmo sabendo que foi brincadeira. Que ele falou que não ia comprar o Soteldo agora, porque pode ser que o Soteldo pare de correr. E aí teve uma risada. Eu acho uma frase muito infeliz, tá? Muito infeliz. Se eu fosse jogador, eu não ia gostar. O suposto risco dele parar de correr pode acontecer dele sendo comprado agora ou sendo comprado no último dia. Então, assim, além de ser uma frase que não soa legal, né, para uma relação de jogador e presidente, ainda é uma frase burra, né? Porque depende do dia pro cara parar de correr. E nem acho que o Soteldo vai parar de correr. Eu acho, pelo contrário, eu acho até que o Soteldo se esforça muito quando tá em campo, né? Você vê que ele luta muito, ele batalha muito. Ele é o cara que tem os dribles, né? A jogada mais diferente do ataque do Santos. Pra mim, tem que comprar, claro, com certeza. Mas eu acho que as atuações do Soteldo, apesar de sim, temos aí uma ausência de gols e assistências, são atuações bem interessantes, assim, quando ele está em campo, o ataque é outro, né? O Santos tem uma outra criação, é um cara que ajuda também o Lucas Lima. Então, assim, é uma outra vibe quando ele está em campo, né? E aí o presidente soltar isso aí eu achei um pouco errado, apesar de que, se fosse eu o presidente, também compraria. E concordo com a estratégia dele de esperar até o último dia. Fato, não tem porquê. Se o Santos tem essa prioridade, se o Santos tem esse acordo, não tem porquê comprar hoje se ele pode comprar no último dia. E aí, né? Se já tem isso aí assegurado, não tem porquê ter pressa, não tem porquê ter qualquer tipo de desespero. Desespero esse que talvez a gente passe no Chile contra o Audax, né? Detalhe, antes de falar do Audax, né? Parece que a proposta do Santos, né? O acordo do Santos com o Tigres é de 4 milhões de dólares em 4 parcelas, né? Então é 1 milhão de dólares a cada ano ou a cada semestre, enfim. O presidente diz que cabe no bolso do Santos e, enfim, que vai comprar o Soteldo, mas que vai aguardar. E a gente espera que se concretize, né? Agora sim, voltando pro Audax, né? Jogo de quarta-feira. Quarta-feira o Santos enfrenta o Audax italiano lá no Chile. Ainda parece que tem meio impasse ainda, não se sabe se vai ser em Santiago ou em Rancagua o jogo, né? O Audax italiano tem mandado alguns jogos da Sul-Americana fora do seu estádio habitual, né? Tem mandado num outro estádio. Os estádios do Chile que são bem dignos, né? O futebol chileno não vive um grande momento há um certo tempo em competições de clubes, né? Até mesmo na Copa do Mundo e Copa América, né? Não tem se classificado a Copa do Mundo. A última Copa América que ganhou já vai fazer 10 anos daqui a pouco. E os clubes não têm ido bem mesmo na Libertadores. Mas tem estádios bem legais, e esse é o Teniente, né? Que é o estádio que fica em Rancagua. É um estádio bem legal, um estádio muito digno dos clubes chilenos que lá residem. E para esse jogo, o Santos vai sem pelo menos assim, 5 jogadores que são muito importantes, né? Lucas Lima, Dodi, Mendonça, Braga e Sandri. Vamos começar caso a caso, né? O Braga teve uma concussão no jogo contra o Palmeiras, né? E aí o Santos tirou ele, né, para preservar. E acaba que ele também nem vai viajar, né? Imagino que uma sequência de coisas que ajudam a poupar o Lucas Braga. Sandri, como a gente havia comentado, ele infeccionou, né, o ponto da cirurgia que ele já tinha feito no nariz, ainda naquela lesão contra a Portuguesa no Campeonato Paulista, né, que o jogador da Portuguesa arrebenta com o nariz do Sandri. O Sandri passou por um procedimento cirúrgico, esse procedimento infeccionou, e aí o Sandri precisou voltar ao hospital, e aí o Sandri fez um novo procedimento, mas ainda segue fora. O Mendonça já estava fora, né? Ele ficou fora do último jogo também, contra o Palmeiras, ele se machucou, aí recuperou, deu uma forçada ali contra o Bahia, depois ficou fora de novo. E aí vai ficar fora também
contra o Audax Italiano. Vai fazer muita falta, né? O Mendonça que estava numa atuada muito boa, até então estava sendo o jogador que a gente queria que ele fosse, né? Começou não sendo, depois foi melhorando, e aí agora com essa sequência fora aí por lesão, a gente vai ficar na expectativa de que ele volte da maneira que estava jogando antes, né? Volte com boas atuações, participando de gols e fazendo gols, principalmente. E aí tem essa outra dupla que eu venho mencionando nos vídeos já há algum tempo, que é Lucas Lima e Dodi, que serão preservados. Vamos lá. Lucas Lima e Dodi, há já um bom tempo, saíram notícias, acho que em abril ainda, saiu uma notícia que eles eram os mais desgastados do elenco, né? Depois daqueles exames de CK, que é o exame de sangue que aponta desgaste. Eles eram os mais desgastados. Dá para entender, pelo menos o Dodi dá para entender, porque o Dodi corre o campo inteiro, é incrível, assim, o quão bom é o jogador Dodi, né? Ele, um leão em campo de fato. E o Lucas Lima também não fica muito atrás, né? Ele tem jogado muito, tem se dedicado muito, né? O Lucas Lima se dedica muito. A gente pode até questionar algumas situações de posicionamento, que a gente nunca sabe se é por instinto dele, instinto errado dele, ou se é por orientação do Dair, mas a questão tática a gente pode até discutir, mas nunca que ele não se entrega. Eu não me lembro de um jogo, desde a volta do Lucas Lima, que ele tenha tido preguiça. Talvez um jogo ruim, um ou outro, mas preguiça eu não me lembro. E o Lucas Lima está sempre correndo de fato. Já não é um garoto, já passou dos 32, né? Ele deve ter 32 ou 33, 31, enfim, tá nessa faixa. O que me causa uma estranheza, e não é bem uma estranheza, né? Mas que talvez eu fizesse diferente, é que o Santos está poupando na Sul-Americana, né? A Sul-Americana a gente está em uma situação muito mais delicada do que a Copa do Brasil, né? Porque a Copa do Brasil a gente está numa situação igual. Empatou pênaltis, quem ganhar passa. A Sul-Americana a gente está precisando do resultado, muito importante fora de casa, por ter empatado justamente contra o Audax. E aí, contar com outros resultados, né, para se classificar pelo menos em segundo, para enfrentar os terceiros colocados na fase de grupos da Libertadores, né? E para isso a gente precisaria muito dos jogadores, né? E aí ficou nesse dilema. Em abril já teve 9 jogos, maio vai ter 9 jogos de novo. É provável que em junho também, acho que não vai chegar a ter 9 porque tem data FIFA, mas enfim, vai ter uma sequência de jogos importante também. E aí a gente fica nessa, né? O Santos tem que poupar jogador? Vai poupar onde? Na Sul-Americana, na Copa do Brasil? Eu sei que o brasileiro a gente não deve poupar, né? O brasileiro tem que ser força máxima e eventualmente escolher uma das Copas, né? E levar essa Copa que escolher até onde der. Lembrando que o foco é sempre o Campeonato Brasileiro, onde há o risco de rebaixamento. A gente não pode passar esse risco de novo, então tem que continuar somando pontos sempre, a cada rodada, para que a gente chegue no final sem passar nenhum tipo de susto. E aí eu fiquei pensando, né? Será que o Santos está abrindo mão, né, da Sul-Americana? O Santos vai focar na Copa do Brasil, vai focar em passar do Bahia porque dá mais dinheiro. Enfim, vamos debater isso até em um outro vídeo. Eu vou programar um outro vídeo para amanhã sobre esse assunto. Outra coisa que está na matéria do GE, né, referente ao jogo contra o Audax Italiano, é que na escalação que eles dão Ed Carlos ou Ivonei como meia, né? Eu achei curioso porque... E o Ruiz, né? O Ruiz tá... Eu não me lembro, vocês podem até me dizer aí nos comentários. O Ruiz tá suspenso, né? Por que o Ed Carlos ou o Ivonei, né? Eu vi esse jogo até, tava programado para fazer um vídeo sobre isso, inclusive, que esse jogo talvez fosse a grande chance do Ruiz, né? E de repente o Ruiz não tá na escalação inicial, né? E vai com o Ed Carlos ou Ivonei, o que eu acho extremamente arriscado para esse jogo. Se o Ruiz tivesse condição, eu acho que era a grande chance ali do Ruiz atuar como meia central, como jogava no Milionários, como foi para a seleção colombiana. Era a chance dele atuar de fato 90 minutos, ou pelo menos desde o começo do jogo, na sua posição, e pelo jeito ele vai ficar no banco, né? Ou se ele tiver suspenso, que eu confesso que eu não me lembro, vai ficar no banco, né? Num jogo que era a grande chance dele, ele que não teve ainda nenhuma grande atuação com a camisa do Santos. Essa seria a oportunidade dele na sua posição, na posição que ele foi bem, na posição que o fez ter destaque para o Santos trazer. Ruiz esse que recentemente teve a
aprovação da comissão técnica, né, do Odair Hellmann, que gostou, né, vem gostando dele nos treinamentos, e de repente não está nesse time titular. É curioso, né? Curioso. Vamos ver se até lá essa escalação se confirma, né? Lembrando que o trio do Água Santa tá fora, então provavelmente vamos jogar com o João Lucas na lateral direita, né? Não acho que o Natan deva ser titular e nem que vai, e até porque ele tem outras questões também aí extracampo que aconteceram com ele, que talvez não fosse uma boa colocá-lo em campo nesse momento. O Lucas Pires vai estar de volta, ele que saiu no segundo tempo contra o Palmeiras, mas a gente não vai ter o Inocêncio, então vamos a nossa velha dupla de lateral. Olhando essa escalação assim, acho difícil que o Santos consiga uma vitória lá, viu? Porque vai ser complicado. Eu até, se eu fosse o Odair, pensaria com muito carinho na possibilidade do Soteldo com um meia e aí de repente colocar um outro atacante ou colocar o próprio Daniel Ruiz. Essa questão do Ed Carlos ou Evonei tá pegando um pouco para mim. Eu faria diferente, muito provavelmente, né? Tentaria uma outra solução. Um destaque que o Patati foi relacionado, né? O Wesley Patati, jogador da base. Difícil que entre em campo, não acho que vai acontecer. Mas ele vai viajar em elenco, vai ter essa oportunidade. E eu vou ter a oportunidade de pedir para você se inscrever, deixar seu like de novo, né? Pela segunda vez no vídeo. E acompanhar e seguir o Muito Santos aí no YouTube. Forte abraço, Santista. É nóis.